Você já parou para pensar como Deus pode usar nossos momentos mais desesperadores para criar os milagres mais extraordinários? Hoje vou compartilhar com você uma história real que vai abalar suas convicções sobre o poder da fé e mostrar como o Senhor trabalha de maneiras que nossa mente humana nem consegue compreender. Esta é a história de duas pessoas completamente destruídas pela vida. Uma viúva com apenas 50 Harleys no bolso e um homem que havia perdido toda a esperança de viver. O que aconteceu quando seus caminhos se cruzaram em uma estrada deserta vai te deixar sem palavras. Uma decisão tomada em segundos, um gesto de compaixão que custou os últimos centavos e uma revelação divina que mudou tudo. Você não vai acreditar na transformação que presenciará nesta história. Prepare seu coração, porque o que Deus fez na vida dessas duas pessoas vai restaurar sua fé no impossível e mostrar que Ele sempre tem um plano maior do que podemos imaginar. Algumas histórias precisam ser contadas, e esta é uma delas. Porém, eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas Tuas mãos. Salmo 31, 14, 15. Mariana Silva despertou naquela terça-feira de março com o mesmo peso no peito que a acompanhava há 3 longos anos. O despertador marcava 5h30 da manhã, e ela sabia que tinha exatamente 1 hora antes das filhas acordarem para mais um dia de luta. Aos 34 anos, carregava nos ombros uma responsabilidade que muitas vezes parecia maior do que suas forças poderiam suportar. Caminhando descalça até a cozinha do pequeno apartamento alugado, Mariana abriu a geladeira quase vazia e suspirou. Restavam apenas alguns ovos, um pedaço de queijo e leite suficiente para o café da manhã das meninas. Sofia, de 8 anos, e Ana, de 5, ainda dormiam tranquilamente, alheias às preocupações que tiravam o sono da mãe, noite após noite. Senhor, murmurou ela, apoiando-se na pia da cozinha, eu não sei mais o que fazer. As contas estão atrasadas, o dinheiro acabou, e eu não consigo mais ver uma saída. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto segurava a carteira onde guardava suas últimas economias, exatos 50 que deveriam durar até o final da semana. A morte de Paulo, seu esposo, havia mudado completamente o rumo de suas vidas. Ele era eletricista e sempre conseguiu manter a família com dignidade. Mas um acidente no trabalho o levou em questão de horas, deixando Mariana sozinha com 2 crianças pequenas e nenhuma estabilidade financeira. O seguro de vida mal cobriu as despesas do funeral. Desde então, ela se virava com trabalhos esporádicos, faxina em casas de família, vendas de doces caseiros, qualquer coisa que pudesse fazer enquanto as meninas estavam na escola. Mas não era suficiente. Nunca era suficiente. As contas de luz, água, aluguel se acumulavam como uma montanha intransponível, e ela se sentia cada vez mais pequena diante dos desafios. Por que o Senhor permitiu isso conosco, Paulo? Sussurrava ela, olhando para a foto do marido na estante da sala. Eu tentei ser uma boa esposa, uma boa cristã. Sempre frequentamos a igreja, sempre ajudamos quem precisava. Por que agora, quando somos nós que precisamos, parece que Deus não nos vê? As dúvidas eram como ervas daninhas em seu coração. Por mais que tentasse arrancá-las com orações e leituras bíblicas, elas sempre voltavam a crescer, especialmente nos momentos mais difíceis. Quando Sofia perguntava por que não podiam mais comer pizza como antes, ou quando Ana chorava porque queria um brinquedo novo, Mariana sentia que estava falhando como mãe. Naquela manhã específica, ela tinha uma entrevista de emprego marcada para as 10 horas. Era para ser recepcionista em uma clínica médica. Um trabalho com carteira assinada que poderia mudar tudo, mas ela não tinha nem dinheiro para a passagem de ônibus. Os 50 Harleys seriam usados para comprar comida para as meninas durante a semana. Mãe, já está na hora da escola? A voz sonolenta de Sofia a trouxe de volta à realidade. A menina apareceu na cozinha, esfregando os olhos, com o cabelo bagunçado e o uniforme escolar já vestido. Bom dia, meu amor. Mariana forçou um sorriso abraçando a filha. Vai tomar café e escovar os dentes. Mamãe precisa sair cedo hoje. Você vai conseguir aquele emprego, né, mãe? Sofia perguntou com a inocência de quem ainda acredita que os adultos têm controle sobre tudo. Eu espero que sim, filha. Eu espero que sim. Enquanto preparava o café da manhã das meninas com os poucos ingredientes disponíveis, Mariana tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela iria à entrevista, mesmo que tivesse que ir caminhando, mesmo que chegasse atrasada, mesmo que suas chances fossem mínimas. Ela não podia desistir das filhas. Depois de deixar Sofia e Ana na escola,
Mariana pegou o ônibus para o centro da cidade, usando 8 urnoares dos seus últimos recursos. Durante o trajeto, ela orava silenciosamente. Senhor, se o Senhor realmente me vê, se realmente se importa com suas filhas Sofia e Ana, eu preciso de uma resposta hoje. Eu preciso de uma porta aberta. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade outro coração quebrantado estava prestes a tomar uma decisão desesperada, e que os caminhos de 2 almas perdidas estavam sendo orquestrados pelo céu para um encontro que mudaria tudo. Às 9h15 da manhã, Mariana desceu do ônibus a algumas quadras da clínica. Ela verificou o reflexo no vidro de uma loja, arrumou o cabelo e respirou fundo. Deus, o Senhor sabe que eu preciso deste emprego. Não por mim, mas pelas meninas. Que seja feita a sua vontade. Enquanto caminhava determinada em direção à clínica, ela não imaginava que, em poucos minutos, passaria por uma estrada rural onde sua fé seria testada da maneira mais inesperada. Do outro lado da cidade, Ricardo Almeida acordou naquela mesma terça-feira sem vontade de ver mais um dia nascer. Aos 42 anos, o que restava do empresário bem-sucedido que um dia foi, era apenas uma sombra atormentada por memórias e remorsos que não o deixavam em paz. A casa grande e vazia ecoava seus passos enquanto ele caminhava pelos cômodos que antes eram preenchidos por risadas, conversas e o barulho típico de uma família feliz. Agora, apenas silêncio e a presença fantasmagórica de lembranças que machucavam como facas no peito. 2 anos, murmurou ele, olhando para a foto de casamento na mesa da sala. 2 anos desde que perdi tudo que importava. Na foto, ele sorria radiante ao lado de Luciana, sua esposa de 12 anos, enquanto Mateus, então com 7 anos, fazia uma careta engraçada entre os dois. A felicidade irradiava da imagem, contrastando cruelmente com a realidade presente. O acidente ainda parecia um pesadelo do qual ele não conseguia despertar. Uma sexta-feira chuvosa, a família voltando de uma viagem ao interior para visitar os avós de Luciana. Ricardo dirigia cuidadosamente na estrada molhada quando um caminhão perdeu o controle na pista contrária. O que aconteceu depois foram apenas fragmentos confusos em sua memória. O barulho do metal se chocando, gritos, sirenes e depois silêncio. Ele foi o único sobrevivente. Ricardo passou 3 meses no hospital, se recuperando de fraturas múltiplas e traumatismo craniano, mas as feridas físicas cicatrizaram muito mais rápido do que a dor na alma. Quando recebeu alta, voltou para uma casa vazia e uma vida sem sentido. Por que eu, Deus? Ele gritava sozinho na madrugada. Por que você me deixou vivo se era para sofrer assim? Por que não levou a mim também? As perguntas ecoavam pelas paredes, mas nunca vinham respostas. Apenas mais silêncio e mais dor. Nos primeiros meses após a tragédia, amigos e familiares tentaram ajudar. A igreja que frequentava organizou correntes de oração, ofereceu apoio psicológico, tentou mantê-lo próximo da comunidade de fé. Mas Ricardo se afastou de tudo e de todos. Como poderia adorar a um Deus que permitiu que sua família fosse arrancada de sua vida? Se Deus é amor, se Deus cuida dos seus filhos, onde ele estava naquela sexta-feira? Questionava ele revoltado. Onde estava o amor divino quando meu filho de 9 anos precisou dele? Onde estava a proteção celestial quando minha esposa, que nunca fez mal a ninguém, foi tirada deste mundo? A empresa de construção que ele havia construído do zero ao longo de 15 anos começou a declinar. Sem foco, sem motivação, Ricardo tomava decisões impulsivas e não conseguia mais liderar sua equipe. Os funcionários que dependiam dele começaram a procurar outros empregos. Os contratos foram cancelados. Em menos de 1 ano, ele perdeu tudo que havia construído profissionalmente. Talvez seja o que eu mereço, pensava ele, observando os papéis de falência espalhados sobre a mesa do escritório em casa. Talvez eu tenha feito algo terrível para merecer este castigo. A culpa era sua companheira constante. Ele se questionava milhares de vezes se poderia ter evitado o acidente, se tivesse saído 10 minutos antes ou depois, se tivesse escolhido outro caminho, se tivesse dirigido mais devagar. As possibilidades o torturavam dia e noite. Naquela terça-feira, Ricardo tomou uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Ele não aguentava mais viver com aquela dor. Não conseguia mais fingir que havia algum propósito em continuar respirando quando tudo que amava havia sido arrancado de sua vida. Luciana, Mateus, sussurrou ele, tocando as fotos no criado mudo. Eu vou encontrar vocês. Eu não consigo mais ficar aqui sem vocês.
Às 9 horas da manhã, Ricardo saiu de casa pela última vez. Entrou no carro, o mesmo modelo que havia comprado para substituir o que se destroçou no acidente, e dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade. Suas mãos tremiam no volante, enquanto lágrimas embaçavam sua visão. Ele se dirigiu para uma estrada rural pouco movimentada, longe da cidade, um lugar onde poderia resolver tudo sem causar problemas para outras pessoas. Em sua mente confusa, aquela parecia ser a única saída para acabar com o sofrimento que se tornara insuportável. "Perdoa-me, Deus", murmurou ele, acelerando o carro na estrada vazia. "Eu não consigo mais. Eu simplesmente não consigo mais." O que Ricardo não sabia era que naquele exato momento, do outro lado da cidade, uma mulher desesperada orava pedindo um sinal de que Deus ainda se importava com ela e que o céu estava prestes a usar a dor dele e a fé dela para escrever uma história de redenção que ambos jamais poderiam imaginar. Às 9h45 da manhã, quando Ricardo perdeu o controle do carro propositalmente na estrada rural, uma presença divina que ele havia rejeitado por 2 anos estava prestes a se manifestar de uma forma que mudaria completamente sua perspectiva sobre a vida, a morte e o amor de Deus. Porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. O som do metal se retorcendo ecoou pela estrada rural deserta, seguido por um silêncio perturbador. O carro de Ricardo havia capotado 3 vezes antes de parar de cabeça para baixo a alguns metros do asfalto. Vapor saía do motor destruído e estilhaços de vidro espalhavam-se pela grama como diamantes mortais sob o sol da manhã. Ricardo jazia inconsciente, preso pelo cinto de segurança, com um fio de sangue escorrendo da testa. Sua respiração era fraca e irregular. Humanamente falando, suas chances de sobrevivência naquela estrada isolada eram mínimas. Mas o que aconteceu nos momentos seguintes desafiaria toda a lógica humana e revelaria como Deus trabalha de maneiras misteriosas. Enquanto seu corpo físico lutava entre a vida e a morte, a alma de Ricardo experimentou algo que mudaria para sempre sua perspectiva sobre a existência. Em seu estado inconsciente, ele se viu em um lugar diferente de tudo que já havia experimentado. Era como se estivesse em um jardim iluminado por uma luz suave e calorosa que não machucava os olhos. O ar parecia carregado de paz, e Ricardo sentiu uma calma que não experimentava há 2 longos anos. Não havia dor, não havia desespero, apenas uma serenidade profunda que preenchia cada célula do seu ser. "Ricardo", uma voz suave mas poderosa, o chamou pelo nome. Ele se virou e viu uma presença luminosa se aproximando. Não conseguia distinguir feições humanas, mas reconhecia imediatamente aquela voz. Era a mesma que ouvia quando criança, nas orações da mãe. A mesma que sentia no coração durante os cultos na igreja, antes da tragédia que destruiu sua fé. "Senhor", Ricardo murmurou incrédulo, "mas eu não acredito mais no Senhor. Eu o rejeitei. Eu o culpei por tudo que aconteceu. Meu filho", a voz respondeu com uma ternura que fez Ricardo desabar em lágrimas. "Seu coração ferido tem o direito de questionar, de doer, de se revoltar. Eu entendo sua dor porque eu também perdi um filho. A diferença é que a história de vocês não terminou naquele acidente." Ricardo sentiu ondas de amor incondicional, envolvendo todo o seu ser. Era como se cada ferida, cada cicatriz emocional, cada noite de insônia e cada dia de desespero fossem conhecidos e compreendidos por aquela presença divina. "Mas por que, Senhor? Por que Luciana e Mateus tiveram que partir? Por que eu fiquei aqui sozinho?" As perguntas que o atormentavam há 2 anos finalmente encontraram um lugar seguro para serem expressas. "Luciana e Mateus estão bem, meu filho. Eles estão em casa esperando por você quando for sua hora verdadeira de partir. Mas sua missão aqui ainda não terminou. Eu permitiria seu sofrimento se não fosse para um propósito maior." A resposta veio não apenas em palavras, mas como uma revelação direta ao coração. E Ricardo viu imagens de sua vida futura. Não todos os detalhes, mas o suficiente para entender que sua dor seria transformada em propósito. Ele viu pessoas sendo consoladas por alguém que entendia profundamente o significado da perda. Viu vidas sendo tocadas por sua história de superação. Em breve, você encontrará alguém que também está perdendo a fé, assim como você perdeu. Alguém que precisa ouvir que eu nunca abandono meus filhos,
mesmo quando as circunstâncias fazem parecer o contrário. Use sua quebra para curar a quebra de outros. Mas eu não sei como fazer isso, Senhor. Eu mesmo estou destruído. Eu sei, meu filho. Por isso vou te mostrar o caminho, passo a passo. Confie em mim como confiava quando era criança. Sua nova história começa agora. Ricardo sentiu uma paz indescritível tomando conta de todo o seu ser. Pela primeira vez em 2 anos, a culpa que carregava começou a se dissolver. Ele compreendeu que o acidente não foi uma punição divina, mas parte de um plano maior que sua mente humana não conseguia compreender completamente. Quando eu voltar, como vou saber o que fazer? Você saberá, meu filho. Eu colocarei as pessoas certas no seu caminho e colocarei você no caminho das pessoas certas. Lembre-se, sua dor não foi em vão. Ela se tornará a fonte da cura de outros. Naquele momento, Ricardo sentiu uma sensação estranha, como se estivesse sendo puxado de volta. A luz começou a diminuir gradualmente, mas a paz permaneceu em seu coração. Senhor, eu sinto muito por ter duvidado do Senhor. Não há o que perdoar, meu filho. Agora vá e seja minhas mãos e meus pés para quem precisa conhecer meu amor. De volta à realidade física, Ricardo começou a recuperar a consciência lentamente. Ele sentia dores pelo corpo todo, mas havia algo diferente. A dor emocional devastadora que carregava há 2 anos havia se transformado em algo completamente novo, uma espécie de propósito que ele ainda não compreendia totalmente, mas que preenchia seu peito com esperança. Eram 10h15 da manhã, quando seus olhos se abriram lentamente. Ainda estava preso de cabeça para baixo no carro capotado, mas conseguia se mover ligeiramente. O sabor de sangue em sua boca o lembrou da gravidade da situação, mas estranhamente, ele não sentia medo. Obrigado, Senhor, murmurou ele, mesmo sem entender completamente o que havia acontecido. Eu confio no Senhor. Foi nesse exato momento que ouviu o som de passos se aproximando rapidamente pelo asfalto. Uma voz feminina gritava: Senhor Jesus, me ajude a ajudar esse homem. Ricardo não podia ver quem era, mas algo em seu espírito reconheceu imediatamente. Esta era a pessoa sobre quem Deus havia falado. Esta era a alma que também estava perdendo a fé e que ele deveria ajudar. O plano divino estava começando a se desenrolar exatamente como havia sido revelado. O que ele não sabia era que a mulher que corria em sua direção havia acabado de perder a entrevista de emprego mais importante de sua vida porque decidiu parar para ajudar um desconhecido ferido na estrada. E que essa decisão mudaria o destino de ambos para sempre. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Mariana havia saído da clínica médica com o coração apertado e lágrimas nos olhos. Chegou exatamente às 10h para a entrevista, mas descobriu que a vaga já havia sido preenchida na semana anterior. A recepcionista nem sequer se deu ao trabalho de avisar os candidatos que ainda viriam. Desculpe pela confusão, disse a moça atrás do balcão, sem levantar os olhos da revista que lia. O doutor decidiu contratar uma conhecida da família. Vocês não precisavam ter vindo. O mundo pareceu desabar sobre Mariana naquele momento. Era a 5ª entrevista em 2 semanas e todas tinham terminado da mesma forma, sem resultados, sem esperança, sem perspectivas. Os 42 bordares que restavam em sua carteira, depois da passagem de ônibus, pareciam rir da sua situação desesperadora. Senhor, ela orou mentalmente caminhando pelas ruas do centro. Eu preciso entender o que o Senhor quer de mim. Eu não consigo mais sustentar minhas filhas assim. Por favor, me mostre um caminho. Decidiu voltar para casa caminhando para economizar a passagem de ônibus. Era uma caminhada longa, quase 2 horas, mas ela precisava de cada centavo que restava. Durante o trajeto, passou por uma estrada rural que servia de atalho para seu bairro. Foi quando ouviu o barulho terrível do acidente. O som do metal se retorcendo ecoou pela manhã silenciosa, seguido por um silêncio que gelou seu sangue. Mariana correu na direção do barulho e encontrou o carro capotado. Seus instintos maternais se ativaram imediatamente quando viu que havia alguém preso lá dentro. Senhor Jesus, me ajude a ajudar esse homem, gritou ela, aproximando-se do veículo destruído. Através dos vidros quebrados, conseguiu ver Ricardo preso de cabeça para baixo, inconsciente e sangrando. Senhor, Senhor, o senhor consegue me ouvir? Ela gritou, tentando alcançá-lo através da janela. Suas mãos tremiam, enquanto verificava se ele ainda respirava. O pulso estava fraco, mas estava vivo. Mariana sabia que precisava chamar ajuda imediatamente.
Com mãos trêmulas, pegou seu celular antigo e discou 192. Quando o atendente respondeu, ela explicou rapidamente a situação e deu a localização exata. A ambulância pode demorar uns 40 minutos para chegar nessa região, informou o atendente. Tente manter a vítima consciente e não a mova até a equipe médica chegar. 40 minutos. Mariana olhou para o homem ferido e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela ligou para um serviço de resgate particular que custaria exatamente os 42 dólares que restavam em sua carteira, todo o dinheiro que ela tinha no mundo. Por favor, venham rapidamente, pediu ela passando todas as informações. Eu pago em dinheiro quando vocês chegarem. Enquanto esperava o resgate, Mariana se ajoelhou ao lado do carro destruído e começou a orar em voz alta. Senhor Deus, eu não entendo por que o Senhor permitiu que eu passasse por aqui neste exato momento. Não entendo por que estou usando meu último dinheiro para salvar um desconhecido quando minhas próprias filhas precisam de comida. Mas eu confio no Senhor. Se este é o seu plano, que seja feita a sua vontade. Foi nesse momento que Ricardo começou a recuperar a consciência. Seus olhos se abriram lentamente e encontraram os de Mariana. Ela estava coberta de suor, com lágrimas nos olhos, mas sorria para ele com uma ternura que ele não via há anos. Calma, o senhor vai ficar bem, disse ela, estendendo a mão através da janela quebrada para tocar o braço dele. A ambulância já está vindo. Meu nome é Mariana, e eu vou ficar aqui com o senhor. Ricardo tentou falar, mas sua voz saiu apenas como um sussurro. Por que você está me ajudando? Porque Deus colocou o Senhor no meu caminho, respondeu ela simplesmente. E quando Deus nos mostra alguém que precisa de ajuda, não podemos simplesmente passar por cima. Algo se agitou profundamente no coração de Ricardo quando ele ouviu essas palavras. Era como se uma luz tênue começasse a brilhar em meio à escuridão que dominava sua alma há 2 anos. A experiência sobrenatural que acabara de ter começou a fazer sentido. Qual é seu nome? Perguntou Mariana, mantendo contato visual com ele. Ricardo, ele conseguiu sussurrar. Ricardo Almeida. Ricardo, eu quero que o senhor saiba que não foi coincidência eu ter passado por aqui agora. Deus tem um plano para a sua vida. O senhor não pode desistir. As palavras de Mariana ecoaram em seu coração como confirmação da experiência divina que havia acabado de viver. Ele se lembrou da voz que ouvira. Em breve, você encontrará alguém que também está perdendo a fé. Use sua quebra para curar a quebra de outros. Mariana, ele murmurou sentindo uma força estranha voltando ao seu corpo. Você acredita mesmo que Deus se importa conosco? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela parou por um momento, refletindo sobre sua própria luta com a fé, especialmente nas últimas semanas. Eu confesso que às vezes eu duvido, admitiu ela honestamente. Às vezes parece que ele não nos vê, não nos ouve, mas então acontecem coisas como essa, e eu percebo que talvez ele esteja trabalhando de maneiras que não conseguimos entender. Ricardo sentiu uma paz inexplicável ao ouvir a vulnerabilidade na voz de Mariana. Era exatamente o que Deus havia lhe mostrado, uma alma que estava lutando com a fé, assim como ele havia lutado. O som da ambulância se aproximando interrompeu a conversa, mas nos 15 minutos que passaram juntos na estrada, algo profundo havia se conectado entre eles. 2 almas feridas que se encontraram no momento exato em que ambas precisavam de uma confirmação de que não estavam sozinhas. Mariana, disse Ricardo antes de ser colocado na maca, eu preciso falar com você novamente. Eu tenho algo importante para te contar. Eu vou visitá-lo no hospital, prometeu ela, caminhando ao lado da maca. Eu prometo. Enquanto a ambulância se afastava levando Ricardo, Mariana ficou parada na estrada por alguns minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Ela havia gasto seu último dinheiro, salvando um desconhecido, perdido mais uma oportunidade de emprego e agora estava completamente sem recursos. Mas algo em seu coração havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que havia feito exatamente o que Deus queria que ela fizesse. E havia uma paz estranha nisso, mesmo em meio à incerteza financeira. Senhor, ela orou, começando a longa caminhada de volta para casa. Eu não sei como vou explicar para as meninas que não tenho mais dinheiro para a comida, mas eu sinto no meu coração que o Senhor vai prover. Eu confio no Senhor. O que Mariana não sabia era que Ricardo carregava em seu coração uma mensagem divina específica para ela. Uma revelação que mudaria completamente sua perspectiva sobre as dificuldades que enfrentava e sobre o amor incondicional de Deus por sua família.
A semente de um milagre havia sido plantada naquela estrada rural. E nos próximos dias, Deus começaria a mostrar a ambos como Ele pode transformar os piores momentos de nossas vidas nos mais belos capítulos de nossa história. No Hospital Santa Maria, Ricardo foi submetido a uma série de exames que revelaram ferimentos que poderiam ter sido fatais. Traumatismo craniano leve, 3 costelas fraturadas, cortes profundos nos braços e múltiplas escoriações. Os médicos ficaram impressionados com o fato de ele ter saído consciente de um acidente tão grave. "O senhor teve muita sorte", disse o Dr. Fernando, examinando os resultados. "Mais alguns minutos e as consequências poderiam ter sido irreversíveis. Quem encontrou o senhor na estrada foi um anjo da guarda." Ricardo sorriu fracamente, lembrando-se do rosto preocupado de Mariana e das palavras que ela havia dito. "Doutor, a mulher que me encontrou, ela disse que viria me visitar, quando isso for possível." "Bem, o senhor vai ficar em observação por pelo menos 3 dias. Depois disso, pode receber visitas normalmente." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mariana enfrentava o dilema mais difícil de sua vida. Chegou em casa sem um centavo, e Sofia e Ana a esperavam ansiosas para saber sobre a entrevista. "E aí, mãe, conseguiu o emprego?" perguntou Sofia, seus olhos brilhando de esperança. Mariana se ajoelhou na altura das filhas, segurando as mãozinhas de ambas. "Meninas, mamãe tem algo importante para contar. Hoje eu não consegui o emprego, mas algo muito especial aconteceu." Ela contou às filhas sobre o acidente, sobre como decidiu ajudar o homem ferido e sobre como usou o último dinheiro que tinham para salvá-lo. "Mas, mãe," Ana perguntou com a inocência de seus 5 anos, "se você gastou nosso dinheiro, como vamos comer hoje?" A pergunta da filha mais nova atingiu Mariana como uma flecha no coração. Ela não tinha resposta. Pela primeira vez, realmente não sabia o que fariam. "Vamos orar juntas," disse ela, reunindo as meninas. "Deus sempre cuidou de nós, e Ele não vai nos abandonar agora." As 3 se ajoelharam na sala pequena e modesta, e Mariana fez uma oração que saiu do mais profundo de seu coração. "Senhor Deus, eu confio que fiz o que o Senhor queria que eu fizesse hoje. Agora coloco minhas filhas nas suas mãos. O Senhor sabe que não temos mais nada. Seja feita a sua vontade." Não havia passado 1 hora desde a oração, quando alguém bateu à porta. Era Dona Rosa, a vizinha idosa que morava no apartamento ao lado. "Mariana, minha filha", disse a senhora, carregando 2 sacolas de compras. "Eu comprei comida demais no mercado hoje. Você não gostaria de me ajudar com esses mantimentos? Eu não vou conseguir consumir tudo." Mariana sabia que Dona Rosa havia inventado aquela desculpa para ajudá-la, mas aceitou com gratidão. As sacolas continham arroz, feijão, macarrão, ovos, leite, pão, frutas, o suficiente para uma semana inteira. "Dona Rosa, eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer a mim, filha. Agradeça a Deus, que põe no coração das pessoas a vontade de ajudar umas às outras." Naquela noite, enquanto as meninas dormiam com os estômagos cheios, Mariana refletiu sobre os eventos do dia. Ela havia perdido o emprego, gastado seu último dinheiro com um desconhecido, mas mesmo assim, Deus havia provido exatamente o que precisavam. No hospital, Ricardo passava a primeira noite em 2 anos dormindo em paz. A experiência sobrenatural que havia vivido durante o acidente continuava vívida em sua mente. Ele sabia que tinha uma missão específica: ajudar Mariana a entender o amor incondicional de Deus por ela. No segundo dia de internação, uma enfermeira trouxe uma notícia inesperada. "Senhor Ricardo, há uma mulher aqui que diz ter encontrado o senhor na estrada. Ela trouxe 2 crianças pequenas. Posso deixá-las entrar?" O coração de Ricardo acelerou. Era Mariana, cumprindo a promessa que havia feito. Quando ela entrou no quarto com Sofia e Ana, Ricardo sentiu uma alegria genuína que não experimentava há muito tempo. As meninas se escondiam timidamente atrás da mãe, mas seus olhos curiosos examinavam tudo ao redor. "Como o senhor está se sentindo?" perguntou Mariana, aproximando-se da cama. "Muito melhor, graças à senhora", respondeu Ricardo. "Mariana, eu preciso lhe contar algo que aconteceu comigo durante o acidente. Algo que vai parecer impossível de acreditar." Mariana sentou-se na cadeira ao lado da cama, segurando as mãos das filhas. "Eu estou ouvindo." Ricardo respirou fundo e começou a relatar a experiência sobrenatural que havia vivido. Contou sobre o lugar de paz, sobre a voz que ouviu, sobre a mensagem específica que recebeu para ela. "Mariana", disse ele com lágrimas nos olhos, "Deus me disse que eu encontraria alguém que estava perdendo a fé, assim como eu havia perdido,
Alguém que precisava ouvir que ele nunca abandona seus filhos. Eu acredito que essa pessoa é você. Mariana sentiu algo se mover profundamente em seu coração. As palavras de Ricardo ecoaram como confirmação de todas as dúvidas que ela havia carregado nas últimas semanas. Durante 2 anos, continuou Ricardo, eu culpei Deus pela morte da minha família. Eu perdi a fé, perdi meu negócio, perdi a vontade de viver. Mas hoje, eu entendo que Deus usou minha dor para me preparar para este momento, para te contar que Ele te ama profundamente, sempre amou e sempre amará. Sofia e Ana ouviam em silêncio, sem entender completamente as palavras dos adultos, mas sentindo a seriedade do momento. Mariana, Ricardo segurou gentilmente a mão dela. Suas dificuldades financeiras, suas lutas como mãe solteira, suas dúvidas sobre o amor de Deus, nada disso pegou ele de surpresa. Ele vê você, ele ouve suas orações, e ele tem um plano lindo para a sua vida e para a vida dessas meninas. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que alguém realmente entendia sua dor e suas dúvidas. Como posso ter certeza disso? Ela perguntou com a voz embargada. Porque você gastou seu último dinheiro para salvar a vida de um desconhecido, respondeu Ricardo. Porque mesmo na sua própria necessidade, seu coração estava aberto para ajudar alguém que precisava ainda mais. Isso não é coincidência, Mariana. Isso é Deus trabalhando através de você. Naquele momento, algo se quebrou e se curou simultaneamente no coração de Mariana. Ela percebeu que havia passado tanto tempo focada em suas dificuldades que havia esquecido de ver as bênçãos que Deus continuava derramando em sua vida. Obrigada, ela sussurrou. Eu precisava ouvir isso. E eu precisava falar, respondeu Ricardo. Mariana, posso fazer uma pergunta? O que você mais deseja para sua vida e para suas filhas? Estabilidade, ela respondeu sem hesitar. Um emprego fixo, uma casa própria, a certeza de que posso dar a elas tudo o que precisam. Ricardo sorriu. E se eu te dissesse que Deus já está preparando tudo isso para vocês? Que sua vida está prestes a mudar de uma forma que você nem imagina? Mariana olhou nos olhos de Ricardo e viu algo que a tranquilizou profundamente. Sinceridade absoluta e uma paz que ela reconhecia como sendo genuinamente divina. Eu quero acreditar nisso, disse ela. Então acredite, respondeu Ricardo, e deixe Deus te surpreender. Quando Mariana e as meninas se despediram naquela tarde, ambos sabiam que aquele encontro era apenas o começo de algo muito maior. Deus havia usado um acidente terrível para conectar 2 almas feridas, e agora estava prestes a mostrar a ambos como Ele pode transformar dor em propósito e desespero em esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 3, 4. Os dias que se seguiram ao primeiro encontro no hospital foram marcados por uma transformação silenciosa, mas profunda, no coração de ambos. Ricardo, ainda em recuperação, sentia-se renovado de uma forma que ia muito além da cura física. Pela primeira vez em 2 anos, havia um propósito claro em sua vida: ajudar Mariana a redescobrir a fé que ela pensava ter perdido. Mariana, por sua vez, voltou para casa com uma sensação estranha de esperança. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente como uma melodia suave que acalmava as tempestades de dúvida que haviam dominado seu coração por tanto tempo. Ela começou a perceber detalhes da providência divina que antes passavam despercebidos. Na quinta-feira seguinte, enquanto caminhava com Sofia e Ana para a escola, Mariana foi abordada por uma mulher elegante que estava parada ao lado de um carro importado. Com licença, disse a mulher. Você é Mariana Silva? Sim, sou eu, respondeu Mariana ligeiramente apreensiva. Meu nome é doutora Helena Martins. Sou proprietária da clínica onde você teve entrevista na terça-feira passada. Posso conversar com você? O coração de Mariana acelerou. Ela imaginou que talvez houvesse algum problema relacionado à forma como havia saído da clínica. A recepcionista me contou sobre o que aconteceu, continuou doutora Helena. Como você foi dispensada sem nem ao menos uma conversa adequada. Isso não representa os valores da minha clínica. Eu gostaria de oferecer uma oportunidade real de entrevista, se você ainda tiver interesse.
Mariana mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Claro, eu ficaria muito grata pela oportunidade. Além disso, doutora Helena sorriu calorosamente. Uma amiga minha me contou sobre uma mulher que usou seu último dinheiro para salvar um desconhecido na estrada rural. Ela trabalha na empresa de resgate que vocês chamaram. Quando ela me descreveu a situação e mencionou seu nome, eu soube que era exatamente o tipo de pessoa que eu quero em minha equipe. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Deus estava realmente movendo todas as peças em sua vida. Pode vir à clínica hoje às 14 horas e traga seus documentos. Se a conversa correr bem, você pode começar a trabalhar na segunda-feira. Depois que doutora Helena se afastou, Mariana se ajoelhou ali mesmo na calçada, segurando as mãos das filhas, e murmurou uma oração de gratidão. Sofia e Ana não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas viram lágrimas de alegria nos olhos da mãe. "Mãe está chorando de felicidade?" perguntou Ana. "Sim, meu amor. Mamãe está chorando porque Deus está cuidando de nós." Naquela tarde, Mariana passou na entrevista e foi contratada imediatamente. O salário era superior ao que ela havia esperado e havia benefícios que incluíam plano de saúde para toda a família. Depois da clínica, ela correu para o hospital para compartilhar a boa notícia com Ricardo. "Eu te disse que Deus já estava preparando tudo", disse Ricardo, sorrindo amplamente quando ela contou sobre o emprego. "Mariana, você está começando a ver como ele trabalha?" "Estou começando a entender", respondeu ela, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Mas, Ricardo, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Por que você se importa tanto comigo e com minhas filhas? Você nem nos conhece." Ricardo ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Era hora de compartilhar mais profundamente sua própria história. "Mariana, eu nunca contei a você por que eu estava naquela estrada no dia do acidente." Ele respirou fundo e com voz embargada contou sobre a morte de Luciana e Mateus, sobre como perdeu a fé, sobre os 2 anos de desespero e sobre como havia decidido acabar com a própria vida naquela manhã. "Eu não estava tentando sobreviver àquele acidente, Mariana. Eu estava tentando morrer." Mariana sentiu o coração se partir ao ouvir a confissão de Ricardo. Ela entendeu que, de alguma forma misteriosa, Deus havia usado a dor mais profunda dele para salvar não apenas a vida física dele, mas também a fé espiritual dela. "Mas a experiência que eu tive durante o acidente mudou tudo", continuou Ricardo. "Deus me mostrou que minha dor tinha um propósito, que ele ia usar minha quebra para curar a quebra de outras pessoas. E quando eu acordei e vi você ao meu lado, eu soube imediatamente que você era a primeira pessoa que eu deveria ajudar." "Ricardo", Mariana segurou a mão dele, "eu sinto muito por tudo que você passou. Não consigo imaginar a dor de perder uma família inteira." "Obrigado", ele sussurrou. "Mas sabe o que é mais incrível? Pela primeira vez em 2 anos, eu sinto que Luciana e Mateus aprovariam o que estou fazendo. Eles sempre foram pessoas generosas, que gostavam de ajudar os outros. De alguma forma, ajudar você me faz sentir conectado com eles novamente." Mariana compreendeu naquele momento que a healing de Ricardo também estava acontecendo através do ato de ajudá-la. Deus estava curando ambos simultaneamente, usando a dor de um para rir a fé do outro. "Posso lhe contar um segredo?", disse Mariana. "Nos últimos 3 anos, desde que Paulo morreu, eu sentia que Deus havia se esquecido de mim e das meninas, especialmente nas últimas semanas, quando tudo parecia estar desmoronando. Mas conversar com você me fez perceber que ele nunca me abandonou. Ele apenas estava preparando algo maior do que eu conseguia ver." "Exatamente", respondeu Ricardo. "Às vezes, Deus permite que passemos por vales profundos para que possamos valorizar as montanhas altas. E às vezes, Ele usa nossas tempestades para nos ensinar a apreciar a boneca da calmaria." Naquela conversa, uma amizade genuína e profunda começou a se formar entre eles. Não era apenas a gratidão de Mariana por ter sido ajudada, nem apenas a satisfação de Ricardo por estar cumprindo sua missão divina. Era algo mais profundo, o reconhecimento mútuo de 2 almas que haviam passado por provações similares e que agora podiam caminhar juntas em direção à cura. "Ricardo", disse Mariana antes de se despedir, "você mencionou que tem algo importante para me falar. Algo sobre minha vida melhorar se eu me apegar mais a Deus. Você pode me explicar melhor?" Ricardo sorriu. "Mariana, Deus me mostrou que você é uma mulher escolhida, que Ele tem planos específicos e lindos para a sua vida e para a vida de Sofia e Ana. Mas para que esses planos se cumpram completamente, você precisa confiar nele mesmo
quando as circunstâncias parecerem contrárias. Como assim? Comece orando todos os dias, não apenas quando estiver desesperada. Leia a Bíblia com suas filhas. Procure uma igreja onde vocês possam crescer espiritualmente. E, principalmente, sempre que tiver que fazer uma escolha difícil, pergunte a Deus qual é a vontade dele e confie na resposta que ele der ao seu coração. Mariana assentiu, absorvendo cada palavra. E se eu fizer isso, minha vida realmente vai melhorar. Mariana, Ricardo olhou diretamente nos olhos dela. Sua vida não apenas vai melhorar, ela vai se transformar em algo que você nem consegue imaginar agora. Deus me mostrou que você foi feita para coisas grandes, e essas meninas, elas têm um destino lindo pela frente. Quando Mariana saiu do hospital naquela tarde, ela sabia que algo fundamental havia mudado em sua perspectiva sobre a vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava começando a viver com propósito e esperança. O que ela não sabia era que Deus havia mais surpresas preparadas para ambos, e que a amizade que estava nascendo entre eles logo se transformaria em algo ainda mais profundo e belo. A primeira semana de trabalho de Mariana na clínica Doutora Helena foi como um sonho que ela temia acordar. Não apenas o ambiente era profissional e acolhedor, mas ela descobriu que tinha um talento natural para lidar com os pacientes. Sua empatia genuína e sua capacidade de ouvir fizeram dela a recepcionista favorita de muitos que frequentavam a clínica. Mariana, disse doutora Helena no final da primeira semana, eu raramente vejo alguém se adaptar tão rapidamente. Os pacientes falam de você com muito carinho. Você tem um dom especial para fazer as pessoas se sentirem cuidadas. Obrigada, doutora. Eu estou muito grata por esta oportunidade. Na verdade, eu gostaria de conversar com você sobre algo. Estou pensando em expandir os serviços da clínica e preciso de alguém de confiança para me ajudar. Que tal conversarmos sobre isso na semana que vem? Mariana mal conseguia acreditar. Em menos de uma semana, ela havia passado de desempregada e desesperada para funcionária exemplar, com possibilidades de crescimento profissional. Naquela tarde, como havia se tornado rotina, ela visitou Ricardo no hospital. Ele já estava bem melhor e receberia alta no dia seguinte. Como foi o primeiro dia da nova carreira promissora? Perguntou ele brincando. Ricardo, eu mal consigo acreditar no que está acontecendo. É como se uma porta tivesse se aberto e várias outras estivessem se abrindo em sequência. Isso é exatamente como Deus trabalha, respondeu Ricardo. Quando nós nos alinhamos com a vontade dele, as bênçãos começam a fluir de forma sobrenatural. Falando nisso, disse Mariana, eu comecei a fazer o que você sugeriu. Estou orando todos os dias com as meninas e lendo a Bíblia antes de dormir. E ontem aconteceu algo interessante. Ricardo se inclinou, interessado. Conte-me. Sofia me perguntou sobre Deus. Ela queria saber por que algumas pessoas sofrem se Deus é bom. E eu me dei conta de que pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma resposta que eu realmente acreditava. Que resposta foi essa? Eu disse a ela que às vezes passamos por momentos difíceis, não porque Deus não nos ama, mas porque Ele está nos preparando para algo muito melhor. E que se não fosse pela nossa dificuldade, eu nunca teria encontrado você e nunca teria descoberto como Deus pode transformar nossa dor em propósito. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mariana, você não imagina como me emociona ouvir você falar assim. Quando eu estava na presença de Deus durante o acidente, Ele me disse que eu ajudaria alguém a redescobrir a fé. Mas eu não imaginava que seria tão gratificante ver isso acontecer. Ricardo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você vai fazer quando sair do hospital? Você mencionou que perdeu o negócio, a casa. Ricardo ficou pensativo por um momento. Sabe, Mariana, pela primeira vez em 2 anos, eu não estou preocupado com isso. Durante a experiência que tive, Deus me mostrou que Ele cuidaria de cada detalhe da minha vida. Eu simplesmente confio que Ele vai me mostrar o próximo passo. Mas você tem para onde ir. Tenho alguns amigos que me ofereceram ajuda. Mas, principalmente, eu sinto que Deus está me preparando para um novo tipo de trabalho, algo relacionado a ajudar pessoas que passaram por perdas como a minha. Mariana sentiu uma inspiração súbita. Ricardo, você já pensou em escrever um livro sobre sua experiência? Sobre como Deus pode usar nossa dor para curar a dor de outras pessoas? A sugestão atingiu Ricardo como um raio. Sabe que eu nunca pensei nisso? Mas agora que você falou faz muito sentido. Quantas pessoas não estão passando pelo mesmo desespero que eu passei? Quantas não precisam ouvir que existe esperança depois da perda? Exatamente.
E você tem uma história real, poderosa, transformadora para contar. Naquele momento, ambos sentiram que estavam diante de uma revelação importante. Deus não estava apenas curando as feridas do passado, ele estava revelando o propósito do futuro. Mariana, disse Ricardo, posso confessar algo? Desde que conheci você, eu sinto como se estivesse redescobrindo não apenas a fé, mas também a alegria de viver. Não apenas sobreviver, mas realmente viver. Eu sinto a mesma coisa, admitiu ela. É como se Deus estivesse me mostrando que a vida pode ser muito mais do que apenas lutar para sobreviver. No dia seguinte, quando Ricardo recebeu alta do hospital, Mariana estava lá para buscá-lo. Ela havia pedido algumas horas de folga no trabalho para ajudá-lo. Não precisava ter feito isso, disse ele emocionado. Precisava sim. Você fez muito mais por mim do que salvar minha vida física. Você salvou minha fé. Durante o trajeto de carro, Mariana havia conseguido emprestado o carro de Dona Rosa. Eles conversaram sobre os planos de Ricardo. Ele iria ficar temporariamente na casa de um amigo enquanto se reorganizava. Ricardo, disse Mariana quando pararam em frente à casa, eu tenho uma proposta. E quero que você saiba que não estou fazendo isso por pena ou por obrigação. Estou fazendo porque sinto que é o que Deus quer. O que você tem em mente? Nosso apartamento é pequeno, mas tem um sofá confortável na sala. Se você quiser, pode ficar conosco até se estabelecer. Sofia e Ana já perguntaram várias vezes quando vão ver o tio Ricardo novamente. Ricardo ficou em silêncio, visivelmente emocionado. Mariana, eu não posso aceitar isso. Você mal me conhece e tem 2 filhas pequenas para proteger. Ricardo, ela interrompeu gentilmente. Você conhece aquela frase bíblica que diz: não negligencieis a hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos? Eu tenho certeza de que Deus colocou você na minha vida por um motivo muito específico, e tenho certeza de que esse motivo inclui você fazer parte da nossa família, pelo menos por um tempo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. Tem certeza? Absoluta. Além disso, você pode ajudar Sofia com a lição de matemática. Ela está com dificuldades, e eu não sou muito boa com números. Ricardo riu através das lágrimas. Matemática sempre foi meu forte. Então está decidido. Bem-vindo à família Silva. Naquela noite, enquanto Ricardo se acomodava no sofá da sala do pequeno apartamento, ele refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas uma semana. Ele havia ido àquela estrada para morrer, mas Deus o trouxe de volta para viver. E não apenas viver, mas para ser parte de uma família que o acolheu com amor incondicional. Na cozinha, Mariana preparava um lanche antes de dormir e orava silenciosamente. Senhor, eu não sei exatamente o que o Senhor está fazendo em nossas vidas, mas eu confio. Obrigada por trazer Ricardo para a nossa família. Que possamos ser bênção na vida dele, assim como ele tem sido bênção na nossa. Ela não sabia, mas na sala, Ricardo fazia uma oração similar. Deus, obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado por me mostrar que ainda posso ser útil neste mundo. Ajude-me a ser o homem que Luciana e Mateus ficariam orgulhosos e ajude-me a ser uma bênção real na vida desta família que me acolheu. Deus estava tecendo uma história linda entre aquelas 4 pessoas. E os próximos capítulos reservavam surpresas que nenhum deles conseguia imaginar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. 3 semanas depois que Ricardo se mudou para o apartamento de Mariana, a dinâmica da família havia se transformado de uma forma que surpreendeu a todos. Sofia e Ana, que inicialmente eram tímidas com o tio Ricardo, agora corriam para abraçá-lo quando ele chegava da rua e disputavam quem iria sentar ao lado dele durante as refeições. Ricardo havia encontrado um emprego temporário como consultor financeiro para pequenas empresas, usando a experiência dos anos em que tinha seu próprio negócio. O salário não era alto, mas era o suficiente para ele contribuir com as despesas da casa e começar a reconstruir sua independência financeira. Mais importante que o aspecto financeiro, porém, era a transformação emocional que estava acontecendo em todos. Mariana florescia em seu novo emprego, onde doutora Helena havia confirmado sua promoção para supervisora administrativa. Sofia, que estava com dificuldades em matemática, agora tirava as melhores notas da turma com a ajuda paciente de Ricardo. E Ana havia encontrado no tio uma figura paterna que preencheu um vazio
que ela nem sabia que existia. Sabe, Mariana, disse Ricardo numa quinta-feira à noite depois que as meninas foram dormir, eu nunca imaginei que pudesse ser feliz novamente. Mas vivendo com vocês, eu redescobri o que é ter uma família. Você sempre teve uma família, Ricardo, respondeu Mariana, servindo o chá que havia se tornado o ritual deles depois que as crianças dormiam. Luciana e Mateus continuam sendo sua família. Nós apenas aumentamos ela. A sensibilidade de Mariana para falar sobre a família que Ricardo perdeu sempre o emocionava. Ela nunca tentou substituir suas memórias ou diminuir a importância de Luciana e Mateus. Pelo contrário, ela os honrava e os incluía naturalmente nas conversas. Posso te contar algo que descobri? Perguntou Ricardo. Claro, depois que eles morreram, eu pensava que amar outra pessoa seria uma traição à memória deles. Mas vivendo aqui com vocês, eu entendi que o coração não tem limites para amar. Amar vocês não diminui meu amor por eles. Na verdade, me faz sentir mais conectado com eles, porque sei que eles ficaram felizes em ver que eu encontrei uma nova família para amar. Mariana sentiu algo se mexer em seu coração com essas palavras. Nos últimos meses, ela havia percebido que seus sentimentos por Ricardo estavam evoluindo além da gratidão e da amizade. Havia uma conexão profunda entre eles, baseada na compreensão mútua de dor, fé e esperança. Ricardo, ela disse hesitante, posso te fazer uma pergunta pessoal? Você pode me fazer qualquer pergunta. Você consegue imaginar se apaixonando novamente? Não agora, necessariamente, mas algum dia? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, refletindo sobre a pergunta que ele mesmo havia se feito várias vezes nas últimas semanas. Sabe, Mariana, até pouco tempo atrás, eu achava que isso seria impossível, mas recentemente eu tenho percebido que meu coração está se abrindo para possibilidades que eu não imaginava. O olhar dos dois se encontrou através da mesa da cozinha e ambos sentiram que algo estava mudando entre eles. Não era apenas amizade ou gratidão mútua, era algo mais profundo e mais verdadeiro. E você? Perguntou Ricardo. Consegue imaginar construindo uma nova família? Não apenas você e as meninas, mas expandindo ela? Mariana sentiu o coração acelerar. Eu passei 3 anos achando que nunca mais conseguiria confiar em alguém para dividir a responsabilidade de cuidar de Sofia e Ana. Mas algumas pessoas chegam na nossa vida de uma forma tão natural que parece que sempre estiveram lá. E quando isso acontece, não é questão de decidir confiar. A confiança simplesmente existe. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um processando a profundidade da conversa que estavam tendo. Mariana, disse Ricardo, estendendo a mão através da mesa. Eu preciso te contar algo que venho sentindo há semanas, mas não sabia como expressar. Ela segurou a mão dele, sentindo a sinceridade em seu toque. Quando eu tive aquela experiência sobrenatural durante o acidente, Deus me disse que Ele tinha um plano lindo para a minha vida. Na época, eu pensei que se referia apenas a ajudar você a redescobrir a fé. Mas agora eu percebo que o plano era muito maior. Como assim? Eu acredito que Deus trouxe você para a minha vida não apenas para que eu pudesse ajudá-la, mas para que nós pudéssemos curar juntos, para que nós pudéssemos construir algo novo e lindo a partir das nossas feridas. Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Você está dizendo que... Estou dizendo que eu me apaixonei por você, Mariana. Não apenas por você, mas por toda esta família. Por Sofia, que me faz rir com suas perguntas impossíveis sobre matemática. Por Ana, que me ensinou que é possível ser feliz com as coisas mais simples. E por você, que me mostrou que é possível amar novamente sem trair o amor do passado. Mariana não conseguiu mais conter as lágrimas. Ricardo, eu também me apaixonei por você. Eu tentei lutar contra esse sentimento porque achava que era cedo demais, ou complicado demais, ou porque você também achava que seria uma traição à memória do Paulo. Exatamente. Mas então, eu percebi que Paulo sempre quis que eu fosse feliz, e que se ele pudesse escolher alguém para cuidar de mim e das meninas, seria alguém exatamente como você. Ricardo se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Mariana. Mariana Silva, você me salvou não apenas fisicamente naquela estrada, você me salvou emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Você me deu uma nova família, uma nova razão para viver, uma nova esperança. E você me devolveu a fé, respondeu ela, tocando o rosto dele. Você me mostrou que Deus nunca me abandonou, mesmo quando eu achava que Ele havia se esquecido de mim. Eles se beijaram pela primeira vez ali na cozinha pequena.
enquanto a cidade dormia lá fora. Foi um beijo cheio de promessas, de cura, de esperança. Um beijo que selou não apenas o amor entre dois corações feridos, mas a união de duas famílias que Deus havia tecido juntas de forma sobrenatural. Mãe, a voz sonolenta de Sofia os interrompeu. A menina havia saído do quarto para beber água e os encontrou abraçados na cozinha. Oi, meu amor, disse Mariana, ligeiramente corada. Você não consegue dormir? Sofia olhou para os dois com os olhos curiosos de uma criança de 8 anos. Vocês estão namorando? Ricardo e Mariana se entreolharam e sorriram. A inocência de Sofia tornou o momento ainda mais especial. Sofia, disse Ricardo, ajoelhando-se na altura dela, como você se sentiria se eu dissesse que me apaixonei pela sua mãe e por vocês duas? Sofia pensou por um momento, séria. Isso significa que você vai embora como o papai foi? A pergunta partiu o coração de ambos. Mariana se ajoelhou ao lado de Ricardo. Não, meu amor. O papai não foi embora porque quis. O papai foi para o céu porque Deus chamou ele. Mas o tio Ricardo quer ficar conosco para sempre, se você e Ana quiserem. E se a gente quiser, ele vai ser nosso novo papai? Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sofia, eu ficaria muito honrado se você me deixasse ser seu papai. Não para substituir a memória do seu pai verdadeiro, mas para cuidar de você e da Ana como elas merecem. Sofia abraçou Ricardo com força. Eu quero sim, e tenho certeza que Ana também quer. A gente já chama você de tio Ricardo, mas no coração, você já é nosso papai há muito tempo. Naquela noite, depois que Sofia voltou para a cama, Ricardo e Mariana conversaram até de madrugada sobre o futuro. Eles decidiram esperar um pouco mais antes de oficializar o relacionamento, para que as meninas pudessem se acostumar gradualmente com a mudança. Mas ambos sabiam que Deus havia selado algo especial entre eles. Sabe o que mais me emociona? Disse Mariana deitada no sofá ao lado de Ricardo. É perceber que Deus usou nossa dor individual para criar uma alegria coletiva. Ele pegou 2 corações quebrados e os juntou para formar uma família inteira. E pensar que se eu não tivesse passado por aquela dor terrível, eu nunca teria desenvolvido a empatia necessária para entender sua luta, respondeu Ricardo. Se você não tivesse passado por suas dificuldades, talvez não tivesse o coração aberto para acolher um estranho ferido. Deus realmente sabe o que faz, murmurou Mariana, aninhando-se no peito de Ricardo. Sempre soube, concordou ele, beijando o topo da cabeça dela. Nós é que às vezes demoramos para entender o plano dele. 6 meses depois daquela conversa na cozinha, a vida da família havia se estabilizado de uma forma que parecia quase mágica. Ricardo havia conseguido um emprego melhor em uma empresa de consultoria empresarial. Mariana havia sido promovida novamente na clínica e agora supervisionava toda a área administrativa. E as meninas estavam florescendo tanto academicamente quanto emocionalmente. Mas foi numa manhã de sábado que Deus decidiu revelar mais uma surpresa na vida deles. Ricardo havia acordado cedo e estava na cozinha preparando o café da manhã, uma tradição que ele havia assumido nos fins de semana. Mariana apareceu ainda de pijama, com o cabelo bagunçado e um sorriso que aquecia o coração dele todos os dias. Bom dia, meu amor, disse ela, abraçando-o por trás enquanto ele mexia os ovos na frigideira. Bom dia, princesa. Dormiu bem? Maravilhosamente. Você? Sonhei a noite toda, respondeu Ricardo, virando-se nos braços dela. Sonhou com o quê? Com nós, com nossa família, com o futuro. Mariana percebeu algo diferente no olhar de Ricardo. Havia uma intensidade, uma emoção contida que ela não conseguia decifrar. Ricardo, aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Mariana, eu preciso te levar a um lugar hoje. Um lugar especial. Que lugar? Você vai descobrir. Pode confiar em mim? Algumas horas depois do café da manhã em família, e depois de deixar Sofia e Ana na casa de Dona Rosa para brincarem com os netos da vizinha, Ricardo dirigiu com Mariana para fora da cidade. Sério que você não vai me dar nenhuma pista? Perguntou ela curiosa. Apenas que este lugar mudou nossa vida para sempre. Quando Ricardo parou o carro, Mariana reconheceu imediatamente onde estavam, a estrada rural onde eles se conheceram. O local do acidente havia sido limpo há muito tempo, mas a memória do que aconteceu ali permanecia vívida para ambos. Por que nos trouxe aqui? Perguntou ela descendo do carro. Porque foi aqui que nossa história começou, respondeu Ricardo pegando a mão dela. Foi aqui que Deus mostrou para nós dois que ele tinha um plano maior do que podíamos imaginar. Eles caminharam até o exato local onde o carro havia capotado. Ricardo havia trazido flores,
rosas brancas para simbolizar o novo começo e lírios para honrar a memória de Luciana e Mateus. Mariana, disse ele, colocando as flores no chão, eu quero agradecer a Deus neste lugar por tudo que Ele fez em nossas vidas, mas também quero pedir uma bênção especial. Ricardo se ajoelhou ali mesmo, no asfalto da estrada, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Mariana levou as mãos à boca, incrédula. Mariana Silva, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Há exatos 9 meses, eu vim a este lugar para morrer. Eu achava que minha vida não tinha mais sentido, que eu nunca mais seria feliz, que Deus havia me abandonado, mas Ele tinha outros planos. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Mariana, enquanto ela olhava para o homem ajoelhado à sua frente. Ele usou minha dor para me preparar para encontrar você. Ele usou sua compaixão para me devolver a vida. E agora, Ele está nos dando a chance de construir juntos uma família que glorifique o nome dEle. Ricardo abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, com um diamante que brilhava sob a luz do sol. Mariana, você quer se casar comigo? Você quer que sejamos oficialmente uma família? Você quer caminhar comigo pelo resto da vida, servindo a Deus e criando Sofia e Ana juntos? Mariana não conseguia parar de chorar. Sim, eu quero, claro que eu quero. Ricardo se levantou e colocou o anel no dedo dela, selando o compromisso com um beijo apaixonado ali mesmo na estrada onde tudo começou. Eu tenho mais uma surpresa, disse ele quando se separaram. Mas meu coração não aguenta mais emoção. Ricardo riu e a levou de volta ao carro. Há algo que eu comprei para nós, mas que quero mostrar apenas se você dissesse sim. Eles dirigiram por mais 15 minutos, até pararem em frente a uma casa pequena, mas linda, com um jardim bem cuidado e uma cerca branca que parecia saída de um sonho. Ricardo, que lugar é esse? Nossa nova casa. Ele disse entregando uma chave para ela. Eu a comprei semana passada. Tem 3 quartos. Um para nós, um para Sofia e um para Ana. Tem um quintal grande onde elas podem brincar e uma cozinha onde podemos fazer nossos jantares em família. Mariana estava tão emocionada que mal conseguia andar. Eles entraram na casa juntos e ela viu que Ricardo havia pensado em cada detalhe. Havia um quarto decorado com temas que Sofia adorava, outro com as cores preferidas de Ana, e um quarto principal que irradiava paz e aconchego. Como você conseguiu comprar uma casa? Perguntou ela, ainda em choque. Lembra que eu mencionei que estava escrevendo um livro sobre minha experiência? Bem, uma editora se interessou pela história e me ofereceu um adiantamento que me permitiu dar a entrada nesta casa. Além disso, meu trabalho como consultor tem ido muito bem. E por que você não me contou nada? Porque eu queria que fosse uma surpresa completa. Eu queria poder te oferecer não apenas meu amor, mas também um lar onde possamos construir nossa família com dignidade e conforto. Mariana se jogou nos braços dele, beijando-o com toda a paixão e gratidão que sentia. Quando podemos nos mudar? Quando você quiser. A casa já está pronta. E quando podemos nos casar? Ricardo sorriu. Que tal em 3 meses? Tempo suficiente para organizarmos uma cerimônia linda, mas não tanto que tenhamos que esperar muito para começar oficialmente nossa vida juntos. Perfeito, ela sussurrou. Absolutamente perfeito. Naquela tarde, quando foram buscar Sofia e Ana na casa de Dona Rosa, as meninas ficaram eufóricas com as novidades. Sofia imediatamente começou a planejar como seria seu quarto na nova casa, enquanto Ana perguntou se poderia chamar Ricardo de papai depois do casamento. Você pode me chamar do que quiser, meu amor, respondeu ele, abraçando a menina. Eu vou ser seu papai no coração para sempre. E no papel também? Perguntou Sofia. Se vocês quiserem, depois do casamento eu vou adotar vocês 2 oficialmente. Assim, vocês vão ser minhas filhas por direito também. As meninas gritaram de alegria e se jogaram nos braços dele. Naquela noite, enquanto a família toda estava reunida na sala do apartamento antigo, planejando o casamento e a mudança, Mariana olhou ao redor e seu coração se encheu de gratidão. Obrigada, Senhor. Ela orou silenciosamente. Obrigada por transformar nossa dor em alegria, nossa carência em abundância, nossa solidão em família. O Senhor realmente sabe o que faz. E na cozinha, enquanto preparava um lanche para todos, Ricardo fez uma oração similar. Deus, eu vim àquela estrada para encontrar a morte, mas o Senhor me deu vida nova. Eu pensei que havia perdido tudo, mas o Senhor me deu uma família ainda mais linda. Ajude-me a ser o marido e pai que elas merecem. O plano de Deus estava se desenrolando de forma perfeita,
E os melhores capítulos ainda estavam por vir. Eis que o que não viu olhos, e o que não ouviu ouvidos, e o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. O dia do casamento chegou numa manhã dourada de primavera, 6 meses depois do pedido na estrada. A cerimônia seria simples, mas cheia de significado, na pequena igreja que a família havia começado a frequentar desde que Ricardo se recuperou do acidente. Mariana acordou cedo na nova casa, onde já moravam há 2 meses. O processo de mudança havia sido como um sonho. Cada cômodo da casa parecia ter sido projetado especificamente para suas necessidades. Sofia e Ana estavam radiantes em seus quartos individuais, e a sensação de estabilidade e segurança que emanava daquele lar era algo que Mariana nunca havia experimentado antes. "Mãe, você está nervosa?" perguntou Sofia, entrando no quarto principal, onde Mariana terminava de se arrumar. "Um pouco", admitiu Mariana, ajustando o vestido simples, mas elegante que havia escolhido. "Mas é um nervosismo bom. É a ansiedade de quem está prestes a viver o dia mais feliz da vida." Ana apareceu na porta, linda em seu vestido de dama de honra. "Mãe, o tio Ricardo, quer dizer o papai, disse que tem uma surpresa para você hoje." Mariana sorriu. Mesmo depois de todos esses meses, as meninas ainda se confundiam às vezes sobre como chamar Ricardo, mas a transição havia sido natural e cheia de amor. "Mais uma surpresa? Ele já me deu tantas. Essa é especial", disse Sofia, com o ar misterioso de quem guarda um segredo importante. Do outro lado da cidade, na casa do amigo onde Ricardo havia ficado nos primeiros dias após o acidente, ele também se preparava para o grande dia. Estava acompanhado por Marcos, seu melhor amigo desde a infância, que seria seu padrinho. "Cara", disse Marcos, ajudando Ricardo a ajustar a gravata, "eu confesso que quando você perdeu Luciana e Mateus, eu pensei que nunca mais te veria feliz. Mas vendo você agora, eu sei", respondeu Ricardo, olhando-se no espelho. "Eu mesmo não acreditava que fosse possível amar novamente, muito menos ser amado. Deus realmente faz milagres. E aquela surpresa que você planejou para hoje?" Ricardo sorriu misteriosamente. "Vai ser emocionante. Tenho certeza que Mariana não está esperando por isso." Na igreja, os convidados foram chegando gradualmente. Não eram muitos. Apenas os amigos mais próximos e familiares. Dona Rosa estava lá, emocionada como se fosse a avó das noivas. Doutora Helena havia fechado a clínica pela manhã para participar da cerimônia. E havia algumas pessoas que Mariana não conhecia, mas que Ricardo havia convidado. O pastor João, um homem simpático de 50 anos, que havia acompanhado a família durante os últimos meses, assumiu seu lugar no altar. Ele conhecia bem a história de Ricardo e Mariana e havia preparado uma cerimônia especial para eles. Quando a música começou a tocar, Sofia e Ana caminharam pela nave central, espalhando pétalas de rosas. Estavam radiantes, assumindo com seriedade e alegria seu papel na cerimônia. Em seguida, Ricardo entrou acompanhado por Marcos. Ele estava lindo no terno azul marinho, mas mais do que isso, irradiava uma paz e uma felicidade que contrastavam dramaticamente com o homem destruído que Mariana havia encontrado na estrada meses atrás. Finalmente, Mariana apareceu. Ela havia escolhido entrar sozinha, simbolizando sua independência e força, mas também sua escolha consciente de formar uma nova família. Estava deslumbrante no vestido simples, mas principalmente estava radiante de felicidade. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo no altar, ambos se emocionaram. Ali estavam 2 pessoas que haviam passado pelo vale da sombra da morte, ele literalmente, ela figurativamente, e que agora caminhavam juntas em direção a um futuro cheio de promessas. "Queridos irmãos", começou o pastor João, "estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Ricardo e Mariana, mas também a formação de uma família que é testemunho vivo do poder restaurador de Deus." Ele contou brevemente a história de como eles se conheceram, fazendo vários convidados se emocionarem. "Ricardo e Mariana me pediram para personalizar os votos matrimoniais, porque eles querem que esta cerimônia reflita a jornada única que os trouxe até aqui." Ricardo foi o primeiro a falar. "Mariana, quando eu te conheci, eu estava literalmente morrendo. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Você me salvou de todas essas mortes. Você me devolveu a fé, a esperança, a vontade de viver. Hoje,
Eu prometo ser para você e para Sofia e Ana o homem que Deus me capacitou a ser através do amor de vocês. Prometo honrar a memória do Paulo, sendo o pai que ele gostaria que suas filhas tivessem. E prometo amar você como Cristo amou a igreja, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Mariana estava chorando quando chegou sua vez. Ricardo, Deus usou você para me mostrar que ele nunca havia me abandonado, mesmo quando eu achava que ele havia se esquecido de mim. Você me ensinou que nossa dor pode se tornar propósito, que nossas feridas podem se tornar fonte de cura para outros. Hoje eu prometo caminhar ao seu lado em todas as estações da vida. Prometo ajudá-lo a honrar a memória de Luciana e Mateus, sendo a família que eles ficariam felizes em saber que você encontrou. E prometo amar você com todo o meu coração, para sempre. Depois da troca dos anéis e do sim de ambos, o pastor João fez uma declaração especial. Mas esta cerimônia tem mais um elemento importante. Ricardo e Mariana gostariam de oficializar não apenas sua união, mas também a adoção de Sofia e Ana. As meninas se aproximaram do altar e Ricardo se ajoelhou na altura delas. Sofia e Ana, disse ele, com a voz embargada, vocês querem me aceitar como pai de vocês? Não para substituir seu pai verdadeiro, mas para andar ao lado dele em seus corações? Sim, gritaram as meninas em uníssono, abraçando Ricardo com força. O pastor João então fez uma oração especial sobre a família, abençoando não apenas o casal, mas também as crianças e a nova dinâmica familiar que estava sendo formada. Mas foi depois do pode beijar a noiva que veio a surpresa que Ricardo havia planejado. Mariana, disse ele pegando um microfone, eu tenho uma última surpresa para você. Ele fez um sinal para Marcos, que trouxe uma guitarra do fundo da igreja. Eu escrevi uma música para você, para nós, para nossa família. Ricardo começou a tocar e cantar uma música que havia composto sobre a jornada deles. A letra falava sobre encontrar esperança na desesperança, sobre como Deus pode usar nossas quebras para criar algo lindo, sobre o amor que nasce das cinzas da dor. Não havia um olho seco na igreja quando ele terminou. Mariana estava soluçando de emoção, e Sofia e Ana aplaudiam entusiasmadas. Esta música, disse Ricardo, vai estar no livro que estou escrevendo sobre nossa história, porque eu quero que o mundo saiba como Deus pode transformar uma estrada de morte em uma estrada de vida nova. Após a cerimônia, durante a pequena recepção na própria igreja, muitas pessoas se aproximaram do casal para parabenizá-los e para comentar como haviam se emocionado com a história. Vocês nos deram esperança, disse uma senhora que havia perdido o marido recentemente. Se Deus pode fazer isso na vida de vocês, talvez Ele também possa fazer algo lindo na minha. Essa é exatamente a mensagem que queremos passar, respondeu Mariana. Que nunca é tarde demais para Deus escrever um novo capítulo na nossa história. Naquela noite, na lua de mel, em uma pousada simples nas montanhas, Sofia e Ana ficaram com Dona Rosa. Ricardo e Mariana conversaram sobre o futuro. Sabe o que mais me emociona no que vivemos hoje? Disse Mariana, aninhada no peito do marido. O quê? É perceber que nossa história não é só nossa. Ela é um testemunho para outras pessoas que estão passando por dificuldades. Exatamente. E eu sinto que Deus está apenas começando a nos usar. O livro, as palestras que alguns pastores já me convidaram para fazer, o ministério que quero começar para pessoas que perderam familiares. E a clínica que doutora Helena sugeriu que eu ajude a abrir para atendimento de famílias carentes. Deus está nos preparando para algo grande, Mariana. Algo que vai muito além da nossa felicidade pessoal. E você sabe o que é mais lindo? Disse ela beijando o peito dele. É que ele vai fazer tudo isso através de uma família, através do amor que nasceu de duas dores que se encontraram. Uma família que começou com 50 gastos para salvar um desconhecido, lembrou Ricardo. Os melhores investimentos que já fiz na vida, riu Mariana. Eles adormeceram naquela noite, sabendo que Deus havia tecido suas histórias de uma forma que glorificava o nome dele e servia de esperança para outros, e que os próximos capítulos de suas vidas seriam dedicados a mostrar para o mundo que não existe dor tão grande que o amor de Deus não possa transformar em propósito. 2 anos após o casamento, a família Almeida Silva havia se tornado uma referência de esperança em sua comunidade e muito além dela. O livro de Ricardo, intitulado A Estrada da Restauração, Como Deus Transformou Minha Dor em Propósito, havia se tornado um best-seller entre os cristãos, tocando milhares de vidas ao redor do país.
Mas mais do que o sucesso literário, foi o ministério que naturalmente emergiu de suas experiências que realmente transformou a vida de muitas famílias. Ricardo, temos mais 5 famílias que pediram para participar do próximo grupo de apoio, disse Mariana numa quinta-feira à noite, organizando as fichas de inscrição sobre a mesa da cozinha. O projeto Estrada Nova havia começado informalmente na sala de casa deles, quando amigos começaram a trazer pessoas que estavam passando por perdas similares às que eles haviam enfrentado. Agora, 2 anos depois, eles tinham grupos semanais que atendiam viúvas, viúvos, pessoas que haviam perdido filhos, desempregados em crise de fé e famílias em dificuldades financeiras. E aquela senhora que você mencionou ontem? Perguntou Ricardo, ajudando Sofia com o dever de matemática na mesa da cozinha. Ah, Dona Carmen, respondeu Mariana. O caso dela é muito parecido com o meu. Viúva há 2 anos, 3 filhos pequenos, perdeu o emprego mês passado. Ela está exatamente no ponto onde eu estava quando conheci você. Ana, agora com 7 anos, levantou os olhos do desenho que fazia. Mãe, ela vai vir morar com a gente também? A pergunta inocente da filha mais nova fez Ricardo e Mariana rirem. Para as meninas era natural que pessoas em dificuldades viessem para sua casa, já que elas haviam crescido, vendo os pais acolherem constantemente pessoas que precisavam de ajuda. Não, meu amor, explicou Mariana, mas vamos ajudá-la a encontrar um emprego e a redescobrir que Deus não se esqueceu dela. Como vocês fizeram comigo? Perguntou Sofia, que aos 10 anos já entendia muito bem a história da família. Exatamente, respondeu Ricardo, beijando o topo da cabeça da menina. Deus usa as pessoas que já passaram por dificuldades para ajudar outras que estão passando pelas mesmas coisas. A casa havia se tornado muito mais do que um lar. Era um centro de ministração e esperança. O quintal, que Ricardo havia ampliado no ano anterior, agora recebia regularmente grupos de até 30 pessoas para os encontros semanais do projeto. Mas foi numa sexta-feira de outubro que aconteceu um dos momentos mais marcantes do ministério deles. Uma jovem de 25 anos, chamada Letícia, havia procurado o projeto depois de ler o livro de Ricardo. Ela havia perdido o marido num acidente de trabalho há 6 meses, estava grávida de 8 meses e se sentia completamente perdida. Eu não entendo, dizia ela, chorando na sala de estar enquanto Mariana segurava suas mãos. Por que Deus permite que coisas assim aconteçam? Meu filho vai nascer sem conhecer o pai. Como vou criar uma criança sozinha? Como vou sustentar nós dois? Ricardo, que estava sentado numa poltrona próxima, reconheceu imediatamente na dor de Letícia ecos da própria dor que havia sentido anos atrás. Letícia, disse ele gentilmente, posso contar para você exatamente onde eu estava mental e espiritualmente há 3 anos. Ele compartilhou sua história completa, a perda da família, a revolta contra Deus, a decisão de acabar com a própria vida e como Deus usou Mariana para salvá-lo tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu sei que parece impossível de acreditar agora, continuou Ricardo, mas Deus tem um plano lindo para a sua vida e para a vida do seu filho. Um plano que vai honrar a memória do seu marido e que vai mostrar para você que é possível ser feliz novamente. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou Letícia. Porque eu vi Deus fazer isso na minha vida, respondeu Mariana. Letícia, há 3 anos eu estava exatamente onde você está agora, sem dinheiro, sem esperança, questionando se Deus realmente se importava comigo. Mas olhe onde estou hoje. Mariana mostrou para Letícia fotos da família, Ricardo brincando com as meninas no quintal, todos juntos em viagens, momentos de felicidade genuína. Isso não aconteceu da noite para o dia, explicou Mariana. Foi um processo, mas Deus foi fiel em cada etapa. E o que eu preciso fazer? Perguntou Letícia, com um vislumbre de esperança na voz. Primeiro, disse Ricardo, você precisa decidir confiar em Deus, mesmo quando não entende os planos dele. Segundo, você precisa aceitar ajuda, tanto de Deus quanto das pessoas que ele coloca no seu caminho. E terceiro, completou Mariana, você precisa acreditar que sua história não terminou com a morte do seu marido. Ela está apenas começando um novo capítulo. Nas semanas que se seguiram, Letícia se tornou uma frequentadora assídua dos grupos de apoio. 10 dias depois daquela conversa, ela deu à luz um menino lindo e saudável. E 3 meses após o nascimento do bebê, através de contatos do projeto, ela conseguiu um emprego de meio período, que lhe permitia trabalhar de casa. Vocês salvaram minha vida, disse ela numa das reuniões segurando o filho no colo.
não apenas me deram esperança, mas me mostraram que Deus realmente não me abandonou. Histórias como a de Letícia se multiplicavam constantemente. O projeto havia ajudado dezenas de famílias a encontrar emprego, dezenas de pessoas a redescobrir a fé e várias viúvas e viúvos a reconstruir suas vidas. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Disse Mariana para Ricardo numa noite, depois que as meninas foram dormir. O quê? É perceber que nossa dor não foi em vão. Cada lágrima que choramos, cada noite que passamos acordados, cada momento de desespero, tudo isso está sendo usado por Deus para curar a dor de outras pessoas. E o mais lindo, respondeu Ricardo, é que quanto mais ajudamos outras pessoas, mais nossa própria cura se aprofunda. É como se Deus estivesse constantemente renovando nossa alegria através do privilégio de ser instrumento de esperança na vida de outros. Naquele mês, eles receberam um convite que mudaria completamente o alcance do ministério. Uma grande igreja de São Paulo havia lido o livro de Ricardo e queria convidá-los para compartilhar sua história num congresso sobre família que aconteceria no início do ano seguinte. Isso significa que nossa história pode tocar milhares de pessoas de uma vez só, disse Mariana, empolgada com a possibilidade. E significa que Deus está abrindo portas para expandir o projeto em escala nacional, completou Ricardo. Sofia e Ana, que ouviam a conversa da escada, desceram correndo para a sala. Papai, isso significa que vocês vão ficar famosos? Perguntou Ana. Ricardo riu e puxou as duas para o sofá. Não, meu amor. Isso significa que vamos ter a oportunidade de contar para mais pessoas como Deus pode transformar as coisas ruins que acontecem conosco em coisas boas para ajudar outras pessoas. Como quando a mamãe usou o último dinheiro dela para salvar você? Perguntou Sofia. Exatamente como isso, respondeu Mariana, emocionada ao ver como as filhas haviam absorvido as lições de fé da família. Naquela noite, depois que toda a família orou junta, agradecendo pelas bênçãos e pedindo sabedoria para o futuro, Ricardo e Mariana conversaram sobre como Deus havia excedido todas as expectativas que eles tinham sobre o que ele poderia fazer com suas vidas. Você lembra quando você me disse no hospital que Deus tinha um plano lindo para minha vida? Perguntou Mariana. Lembro perfeitamente. Eu acreditei em você naquele dia, mas confesso que não conseguia imaginar algo tão grandioso quanto isso. Uma família restaurada, um ministério que toca dezenas de vidas, um livro que inspira milhares de pessoas. E isso é só o começo, respondeu Ricardo. Tenho a sensação de que Deus está preparando algo ainda maior para os próximos anos, independente do que vier, disse Mariana, aninhando-se no peito do marido. Eu sei que vamos enfrentar juntos com fé e sempre lembrando de onde Deus nos tirou. Eles adormeceram naquela noite gratos, não apenas pela felicidade que haviam encontrado, mas principalmente pelo privilégio de serem instrumentos de Deus na restauração de outras famílias, e sabendo que o melhor de suas histórias ainda estava por vir. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e futuro. Jeremias 29:11. 5 anos depois do acidente que mudou tudo, numa manhã ensolarada de março, Ricardo e Mariana estavam de volta àquela estrada rural. Mas desta vez, não estavam sozinhos. Ao lado deles estavam Sofia, agora com 13 anos, Ana com 10, e mais de 100 pessoas que haviam sido tocadas pelo ministério Projeto Estrada Nova. A prefeitura da cidade havia oficialmente renomeado aquele trecho de estrada como Estrada da Esperança, e uma placa comemorativa seria inaugurada naquele dia, em honra ao trabalho de transformação social que havia nascido dali. Pai, disse Sofia, ajeitando a faixa do uniforme da escola onde agora estudava com bolsa integral. Você está nervoso para falar? Ricardo sorriu olhando para a filha que havia se tornado uma jovem inteligente e cheia de propósito. Um pouco, mas é o nervosismo bom de quem sabe que está fazendo algo importante. Ana, sempre a mais carinhosa da família, segurou a mão de Mariana. Mãe, todas essas pessoas vieram por causa da nossa história? Elas vieram porque Deus usou nossa história para tocar a vida delas, meu amor, respondeu Mariana, emocionada ao ver tantas faces conhecidas na multidão. Pessoas que haviam passado pelos grupos de apoio, famílias que haviam sido restauradas, viúvas que haviam encontrado novo propósito. O prefeito da cidade fez a abertura da cerimônia, falando sobre como o projeto Estrada Nova havia se tornado referência nacional em trabalho social cristão. Em 5 anos, o projeto havia ajudado mais de 500 famílias diretamente e milhares indiretamente
através do livro de Ricardo, que já estava na 5ª edição. E agora, disse o prefeito, convido o casal Ricardo e Mariana Almeida para descerrar a placa e compartilhar com todos nós a mensagem que transformou uma estrada de tragédia numa estrada de esperança, quando a lona caiu. Revelando a placa Estrada da Esperança, muitas pessoas na multidão se emocionaram. Estava escrito: em memória de todos que perderam a esperança nesta estrada e em celebração de todos que a encontraram novamente. Ricardo assumiu o microfone primeiro. Amigos, há exatos 5 anos eu vim a esta estrada para morrer. Eu achava que minha vida havia acabado junto com a vida da minha família. Eu havia perdido a fé, perdido a esperança, perdido a vontade de viver. Sua voz ecoou pela multidão silenciosa, que pendia de cada palavra. Mas Deus tinha outros planos. Ele usou uma mulher corajosa, que gastou seus últimos 50 reles para salvar a vida de um completo desconhecido, para me mostrar que sua história para minha vida estava apenas começando. Ele estendeu a mão para Mariana, que se juntou a ele no pequeno palanque. Mariana, continuou Ricardo, você me salvou naquele dia, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Você me devolveu a fé no amor de Deus. Mariana assumiu o microfone, visivelmente emocionada. Na verdade, nós salvamos um ao outro. Ricardo me mostrou que Deus nunca havia me abandonado, mesmo quando eu achava que ele havia se esquecido de mim e das minhas filhas. Ela olhou para Sofia e Ana, que estavam na primeira fileira, sorrindo com orgulho dos pais. Hoje, 5 anos depois, temos uma família linda, um ministério que toca vidas semanalmente e a certeza de que Deus pode transformar qualquer dor em propósito, qualquer lágrima em alegria, qualquer fim em um novo começo. Mas o que queremos deixar como mensagem hoje, disse Ricardo retomando o microfone, não é apenas nossa história pessoal. É a verdade de que Deus tem um plano lindo para cada vida aqui presente. Mariana concordou. Se você está passando por um momento difícil, se perdeu a esperança, se acha que sua história acabou, saiba que Deus está escrevendo algo novo para você. Talvez você não consiga ver agora, mas Ele está preparando um capítulo lindo na sua vida. E se você já experimentou a restauração de Deus, completou Ricardo, lembre-se de que você tem a responsabilidade de ser instrumento de esperança na vida de outras pessoas que ainda estão em seus vales. A cerimônia continuou com testemunhos de várias pessoas que haviam sido impactadas pelo ministério. Letícia, agora casada novamente e com 2 filhos, contou como o projeto a ajudou a redescobrir que a vida valia a pena. Dona Carmen, a viúva que Mariana havia mencionado anos atrás, agora coordenava um dos grupos de apoio e testemunhou sobre como Deus havia provido um emprego melhor do que ela jamais imaginara. Um jovem empresário contou como o livro de Ricardo o ajudou a não desistir do negócio durante uma crise financeira. Uma adolescente que havia perdido os pais num acidente compartilhou como a família Almeida Silva a acolheu e a ajudou a seguir em frente. Todas essas histórias, disse o pastor João, que agora supervisiona a parte espiritual do projeto, são prova de que Deus continua fazendo milagres hoje, que Ele continua transformando vidas, restaurando famílias, devolvendo esperança. Quando a cerimônia oficial terminou, a família caminhou até o local exato onde o acidente havia acontecido. Ali eles haviam colocado uma pequena cruz de madeira com uma placa simples. Aqui Deus transformou morte em vida, desespero em esperança, fim em recomeço. Pai, disse Ana, você ainda sente tristeza quando vem aqui? Ricardo se ajoelhou na altura da filha. Não, meu amor. Quando venho aqui eu sinto gratidão. Gratidão por Deus ter me dado uma segunda chance. Gratidão por ter encontrado vocês. Gratidão por poder usar minha história para ajudar outras pessoas. E você ainda pensa no papai Paulo e no Mateus? Perguntou Sofia. Todos os dias, respondeu Mariana. Mas agora penso neles com alegria, sabendo que eles estão orgulhosos da família que construímos e do trabalho que fazemos para honrar a memória deles. Naquela tarde, quando voltaram para casa, a família encontrou uma surpresa esperando por eles. Doutora Helena havia organizado uma festa surpresa com todos os amigos e colaboradores do projeto. Vocês merecem esta celebração, disse Doutora Helena, abraçando o casal. Em 5 anos, vocês transformaram a dor pessoal de vocês numa fonte de cura para centenas de famílias. Durante a festa, Ricardo fez um anúncio que emocionou a todos. Mariana e eu decidimos que é hora de expandir ainda mais nosso trabalho.
No próximo ano, vamos abrir o primeiro centro permanente do projeto Estrada Nova aqui na cidade, com atendimento psicológico gratuito, grupos de apoio diários e capacitação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade. A multidão aplaudiu entusiasmada, e muitas pessoas se ofereceram imediatamente para ajudar no novo projeto. Além disso, completou Mariana, Ricardo vai lançar seu segundo livro, desta vez focado especificamente em como Deus restaura famílias, e eu vou abrir uma extensão da clínica da Dr. A. Helena para atendimento de mães solteiras em dificuldades. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e as meninas dormiram, Ricardo e Mariana se sentaram no quintal da casa, olhando as estrelas. Você consegue acreditar em tudo que Deus fez nas nossas vidas? Perguntou Mariana, aninhada no braço do marido. Às vezes parece um sonho, respondeu Ricardo. Quando penso que há 5 anos eu estava tentando acabar com minha vida e hoje estamos aqui, com uma família linda, um ministério próspero e tantos planos para o futuro. O que mais me emociona, disse Mariana, é saber que nossa história vai continuar tocando vidas muito depois que não estivermos mais aqui. Sofia e Ana cresceram vendo o poder da fé, da compaixão, do serviço ao próximo. Elas vão levar isso para suas próprias famílias. E todas as pessoas que ajudamos também vão ajudar outras, completou Ricardo. É como ondas no lago, um gesto de amor se expande infinitamente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paz da noite e a gratidão que preenchia seus corações. Ricardo, disse Mariana finalmente, se você pudesse voltar no tempo e evitar todo o sofrimento que passamos antes de nos conhecermos, você faria isso? Ricardo pensou por um momento antes de responder. Não, disse ele, surpreendendo-se com a própria resposta, porque foi exatamente esse sofrimento que nos preparou para sermos quem somos hoje. Foi nossa dor que nos deu a empatia necessária para ajudar outras pessoas. Foi nossa quebra que Deus usou para curar a quebra de outros. Eu sinto a mesma coisa, concordou Mariana. Não desejaria o sofrimento para ninguém, mas sou grata pelo que ele produziu em nossas vidas. E o mais lindo, disse Ricardo, beijando o topo da cabeça da esposa, é que isso é só o começo. Deus ainda tem muito mais para fazer através de nós. Enquanto se preparavam para entrar em casa, Mariana olhou uma última vez para as estrelas. Obrigada, Senhor, murmurou ela. Obrigada por transformar nossa estrada de dor numa estrada de esperança. Obrigada por nos ensinar que seus planos sempre são maiores e melhores do que os nossos. E assim, a história que começou com 50 tagastos para salvar um desconhecido se transformou num legado de amor, fé e esperança que continuaria impactando vidas por gerações. A estrada que um dia foi palco de desespero havia se tornado símbolo de que, com Deus, sempre é possível recomeçar.